O assunto que eu vou trazer para você agora, ele é de verdade assustador. Por quê? É o corpo de um bebê de 8 meses, uma criança que já estava na reta final de gestação, tá? Ele foi encontrado no forro de uma casa em Paranaguá, no litoral aqui do nosso estado. Uma mulher suspeita foi levada para a delegacia e aceitou conversar com a nossa equipe de reportagem. O que teria acontecido ali? Foi um parto antes do tempo ou foi um aborto e esconderam a criança? Nós fomos até Paranaguá para trazer essa resposta. Põe no ar. Nós estamos aqui na rua Ernesto Arlindo das Neves, no bairro Porto dos Padres, em Paranaguá, para começar a contar uma história macabra. Uma criança que foi encontrada morta dentro de uma sacola. Na verdade, um recém-nascido, um feto de apenas 8 meses de gestação. E tudo isso aconteceu dentro dessa casa. O caso chocou os moradores do bairro e logo as suspeitas sobre quem teria feito tamanha brutalidade começaram a aparecer. Uma mulher que já teria tentado abortar outras vezes e que tinha acesso à casa onde tudo aconteceu. E nós tivemos acesso à ala lateral aqui da casa, que foi onde exatamente o bebê foi abandonado. Esse feto foi abandonado. Essa é a bolsa que estava a criança no momento em que a perícia o encontrou aqui. Na verdade, a primeira pessoa a ver essa criança foi um vizinho dessa casa. E ele encontrou a bolsa exatamente ali em cima. O sangue escorreu pela parede e foi aí que os moradores da casa acionaram a polícia. Porque o sangue, o cheiro forte, na verdade, imaginava-se que podia ser um animal, um bicho morto lá em cima. Mas quando as pessoas encontraram a sacola, dentro dessa bolsa azul, descobriram que era uma criança. No momento em que o feto foi colocado lá, não havia ninguém na casa. O portão não tem trancas e qualquer pessoa podia entrar. A parede é alta, o que levanta a suspeita de que mais de uma pessoa pode ter participado desse crime. E toda a desconfiança começou aqui do lado de dentro da casa. Neste quarto foi onde os moradores encontraram manchas de sangue escorrendo na parede. Mas só no outro dia foram descobrir o que realmente tinha acontecido. O forte cheiro que eles imaginavam ser de um animal, na verdade era de um bebê que estava colocado no forro da casa. Foi um vizinho que encontrou ele primeiro e logo chamou a polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil e uma pessoa suspeita já foi ouvida na delegacia. Ainda durante a tarde, a Polícia Civil de Paranaguá levou uma mulher até a delegacia. Ela é a principal suspeita, mas não ficou presa e nossa equipe procurou por ela. Uma jovem de 29 anos foi trazida aqui para a Polícia Civil para prestar depoimento. Ela estava grávida nos últimos dias e não está mais. Segundo ela, um aborto espontâneo. Já para a investigação, é a principal suspeita de ter abandonado um feto na casa da amiga. Não vamos divulgar o rosto dessa mulher, mas ela aceitou dar a versão dela. Primeiro, pergunto sobre o que teria acontecido para muitos acharem que ela abandonou o feto lá. E a resposta assusta. Realmente eu estava grávida, eu tive um aborto espontâneo, nada coincide com o tempo do feto, com o que aconteceu com o feto. O meu aborto foi espontâneo, o feto era um feto de 8 meses, uma criança grande e formada, já o meu aborto foi em casa. E só pelo fato de eu estar grávida e ali ser casa da minha amiga, começaram a me acusar e me marcar no Face. Depois pergunto sobre ela ir até a delegacia prestar depoimento. Ela diz que respondeu tudo e que ela foi por vontade própria até lá. Eu me prontifiquei aí na delegacia, eu me ofereci para fazer o exame de DNA, tudo de livre e espontânea vontade, sem precisar de intimação, de juiz e nada. Eu me ofereci para fazer, o exame está agendado, vai ser feito. Chegando no resultado, faço questão de que seja mostrado para calar a boca dos faladores. Na delegacia não conseguimos falar com o delegado, pois já era tarde, mas ficamos sabendo que nem tudo que a mulher nos contou foi o que ela realmente disse para os policiais. Agora, os laudos da perícia vão poder dizer se a criança nasceu viva ou morta ou se foi um aborto. Resposta que pode aumentar a gravidade do crime.
o resultado vai chegar e todo mundo vai ver, e daí é aquela coisa, né? Quem falou muito, eu acho bem justo um pedidinho de desculpas, né? Porque não é justo eu, a minha família, passar por isso. Foi uma humilhação pública isso pra mim. Às vezes a gente precisa parar um pouco e respirar fundo, porque essa é uma história muito complicada, mas muito complicada, por um simples fato. Essa mulher, ela já tem 3 outros filhos. Esse seria o 4º filho dela. Todos dizendo, as testemunhas, que ela dizia o seguinte, que se eu tiver esse bebê, a minha mãe não vai ajudar a cuidar e eu não sei o que fazer. Testemunhas falando. Por outro lado, ela se defende, dizendo que foi um aborto natural. Vamos lá, porque a lei no nosso Brasil, ela criminaliza o aborto, levando pena de reclusão de até 4 anos. A mulher não vai para a cadeia, abaixo de 5 anos não vai, mas há uma pena. Onde a lei no Brasil libera aborto? Em casos de estupro, de anencefalia do bebê e de risco à mãe, ou um risco excessivo para a própria criança. Prestou atenção? Eu tento ser sempre a favor da vida, sempre. Opinião pessoal minha, mas eu respeito quem pensa o contrário. Estou falando que a lei garante. E a lei garante uma outra coisa. No final da gestação, assim que tem o bebê, se a mulher não quer a criança, ou a família não quer a criança, vamos colocar assim a família, para não deixar essa carga só sobre a mulher, porque tem pai, tem mais um monte de coisa. Ela pode fazer a destituição familiar no hospital. No hospital ela diz, eu não quero conhecer e tampouco amamentar o meu filho pela primeira vez. Eu não quero ser mãe da criança. Imediatamente a destituição familiar é feita. No hospital. Dá para fazer isso e a lei garante isso. Mas as perguntas que a gente sempre precisa se fazer é, jogar toda a culpa na mulher? Não. Cadê o pai? Acompanhou? Essa mulher teve um acompanhamento médico? Alguém sentou com ela, tentou conversar? Foi uma gravidez indesejada desde o começo. A culpa não é só dela. Em grande parte, sim, sim. Mas há mais coisas para a gente olhar o tempo inteiro. A pergunta que eu me faço é, se foi um aborto induzido, ela pode responder por esse aborto. Pode e vai. Mas tem uma outra coisa nessa história. Depois de uma certa idade do bebê, não se considera mais feto. Se considera uma vida, uma pessoa. Se essa criança nasceu e morreu e ela escondeu o corpo, é ocultação de cadáver, que é um crime. Você está entendendo o rolo que ela está? O tamanho do rolo que essa mulher se envolveu? Nós vamos continuar acompanhando. Nós vamos principalmente conversar com a polícia, para saber de fato o que pode acontecer em toda essa história. Mas a minha pergunta sempre fica, cadê o pai? Não aparece? É tudo em cima da mulher? Não, né? Responsabilidades precisam ser divididas.